dia. Olá, pessoal, bom dia. Estamos começando mais um Mama Responde. Acho que hoje é o número 65 desse nosso encontro. E para quem está chegando aí, o Mama Responde é o nosso encontro diário, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, aqui no Instagram do Mama Ama. Em breve também, acho que a partir de semana que vem, a gente vai começar a fazer essa transmissão ao vivo também pelo Facebook e pelo YouTube. E é uma oportunidade da gente estar junto, de eu responder, tirar as suas dúvidas e da gente ter esse bate-papo aqui. Então, todo dia às 9 da manhã a gente tem esse encontro. Eu sou a Bia Carneiro, fundadora do Mama Ama. Além de ser fundadora do Mama Ama, eu sou a mãe do Vicente, terapeuta Ayurveda e educadora perinatal. E estou aqui hoje para falar com vocês sobre primavera, né? Uma estação do ano que daqui a pouquinho está chegando. A gente já consegue sentir um pouquinho dessa energia primaveril aí chegando nos nossos corpos e mentes. E essa também é uma dúvida bem comum, né? Uma pergunta muito frequente sobre como se comportar, como viver cada estação do ano, as trocas das estações, né? Deixa eu só acender aqui a luz, que eu esqueci de acender. Ai, ajustar aqui, foi mal. Bom dia, Miriam. Está começando aqui nosso encontro. Deixa eu botar aqui o tema, fixar no comentário. Bom dia, Mária. Como é que você tá, Mária? Como é que você tá, Miriam? Como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Então, fixei aqui o tema de hoje. Vou beber um pouquinho de água aqui. Deixa eu ajustar aqui o celular porque tá meio torto. Bom, vamos lá. Realizados todos os ajustes, acho que podemos começar. Então, essa é uma pergunta bastante frequente também. Como se preparar para a primavera, como ver a primavera. Não só em relação à primavera, eu recebo muitas perguntas sobre as estações do ano, né? Como que a gente deve ver cada estação, qual o impacto de cada estação para o nosso corpo, para o nosso sistema corpo-mente. E hoje a gente vai falar da primavera, porque a primavera está aí, já já ela chega, né? Já dá para sentir esse clima mais primaveril, os efeitos dessa transição de estação no nosso corpo, na nossa mente, né? Apesar da gente, a maioria de nós, viver longe da natureza hoje, se a gente estiver minimamente conectado com o corpo, com a mente, a gente consegue sentir esses efeitos. E primavera, né, troca de estação, na verdade, assim, semana passada eu falei sobre como não adoecer e com base, né, no Ashtanga Hridaya, no capítulo que fala sobre prevenção de doenças. E lá tinha um shloka, uma parte que ele era muito preciso, né, uma das recomendações do texto para que a gente não adoeça, é a gente fazer terapias de desintoxicação, de pacificação de doshas e malas, que são as excreções, nas épocas de transição de estação, né? Então, sempre que a gente está vivendo um período de transição de estação, é um período, qualquer período de transição, como o próprio nome diz, o que te lembra transição? Transição é movimento, né? Então, qualquer momento de movimento, de transição, isso tem um impacto no nosso metabolismo, na nossa capacidade metabólica. Isso acaba atingindo, em certo grau, a nossa capacidade metabólica. Para algumas pessoas, essa influência, essa interferência vai ser maior, para outras vai ser menor, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem bastante ar e espaço no meu sistema, o Vata está bastante presente em mim. Então, nesses momentos de transição, eu sinto o meu metabolismo, ele sente mais, né, esses períodos de transição. Uma pessoa que não tem tanto ar e espaço, né, que o Vata está lá mais tranquilo, já a probabilidade é que não sinta tanto. Então isso vai
variar muito de pessoa para pessoa, tá? Mas o que é comum a todos nós é que é um momento de transição e que isso tem um impacto, sim, na nossa fisiologia, na nossa mente, né? E aí todos os cuidados que a Ayurveda recomenda para esse período de troca de estações é para que a gente justamente fortaleça a nossa capacidade metabólica, para que a gente possa eliminar os excessos da estação anterior e que a gente então esteja melhor preparado para receber a próxima estação. Então cada estação do ano vai gerar excessos, né, no nosso corpo, no nosso sistema. Então hoje a gente vai conversar com base no conhecimento, né, que está aqui no Ashtanga Hridayam, que é um dos textos da trilogia básica assim, que a gente tem em Ayurveda para estudo. Olá Bianca, bom dia. Oi Mari. Então a gente vai falar hoje sobre o capítulo 3, que é o capítulo do Rutucharya, né? Então o que eu vou conversar aqui com vocês tem como base o que está escrito aqui no capítulo 3 do Ashtanga Hridayam, que é o local onde ele explica como que a gente deve viver cada estação do ano. Então lembrando que esse texto, né, da Ayurveda é um texto que foi escrito há 1500 anos atrás e que está todo ele escrito nessa parte aqui de estação do ano com base no calendário védico. Então é claro que esse conhecimento aqui tem que ser ajustado para a realidade que a gente tem hoje, né, o calendário ocidental. Então, para a gente começar, né, só vou mostrar aqui para vocês a primeira parte dele. Ele vai começar falando sobre as estações do ano. E só para vocês terem um vislumbre de como acontece esse calendário védico, né, como eles entendem, como eles, enfim, montam o calendário deles. Eles dividem os meses de 2 em 2, né? E o calendário védico, assim como o ocidental, também tem 12 meses, tá bom? E cada estação do ano, eles lá consideram 6 estações do ano, de acordo com o calendário védico, cada estação do ano durando cerca de 2 meses. Essa divisão, né, a avaliação, essa divisão do ano em 2 meses, em estações do ano, é feita com base em constelações, calendário lunar. Então segue referências diferentes do nosso calendário aqui ocidental, mas tem algumas coisas em comum, costuma bater mais ou menos, né, o início e o final do ano. E a gente tem que considerar também que essas informações que estão aqui, elas fazem referência à Índia, né, que está no hemisfério norte. Então o nosso olhar tem que sempre considerar que a gente está no hemisfério sul e incluir essas mudanças no nosso estudo e na nossa prática. Mas o que é importante a gente saber? Primavera, além de ser esse momento que a gente está vivendo agora, a gente está vivendo um momento de troca de estação, né? A gente está saindo do inverno e indo para a primavera. Então, sempre que uma estação está acabando e a gente está perto de começar uma outra estação, a gente está vivendo um período ali de transição. Então, nesse período de transição, o que costuma acontecer é a nossa capacidade digestiva ficar um pouquinho mais fraca, né? A gente começa a sentir uma mistura das características, das qualidades da estação anterior e as qualidades e características da estação que está chegando, tá? Então, como qualquer momento de transição, é um período de movimento. Se tem movimento, tem mais instabilidade, né? Então, você tem dias que tem mais características do inverno, que está indo embora, outros dias que tem mais características da primavera, que está chegando. E isso gera um impacto no nosso organismo, na nossa mente também. Outra coisa que a gente tem que considerar é a primavera em si, né? O que a primavera nos traz? Então a primavera ela uma estação de transição, né? A gente sai da estação mais fria do ano para chegar na estação mais quente do ano, verão. Então, ela por si só é já uma estação de transição entre a estação mais fria e a estação mais quente. E a primavera, o que a primavera traz? Assim, quando você lembra em primavera, né, o que remete a primavera para você? Para mim, ela remete a recomeço, renascimento, né? E flores, né? As flores desabrochando. Então, a primavera ela traz essa energia do recomeço, né? Do renascimento, do iniciar, né? Do início de um novo ciclo. E apesar, eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro a gente não tem uma oscilação muito grande das estações.
Mas se a gente vai para um local onde as estações são bem marcadas, né, onde há uma diferença bem acentuada de uma estação para outra, fica muito evidente essa energia que a primavera traz de recomeço, de novo ciclo. Inclusive, né, no hemisfério norte, onde as estações são mais marcadinhas, eles fazem festas e grandes celebrações para comemorar a chegada da primavera. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar, de vivenciar uma dessas festividades aí de boas-vindas à primavera, e é bem bacana, né? Então, a primavera, ela traz essa energia do recomeço, do início de algo novo, né? E isso, apesar da gente estar, a maioria de nós, né, ou grande parte de nós está hoje muito desconectado da natureza, né, dessa energia que está aí presente na natureza que a primavera traz, se você se conectar um pouquinho, você começa a sentir isso também no seu corpo. Muitas pessoas relatam que se sentem mais alegres, mais felizes na primavera, com essa energia mais de realmente com vontade de iniciar algo novo, essa energia do recomeço mais presente. Não sei se vocês que estão aí percebem isso. Se sentem mais inspiradas também, algumas pessoas, né, nesse período. Enfim, é bem bacana. Eu gosto muito da primavera. Agora, a primavera ela também pode ser sinônimo de resfriados, alergias, né, nariz entupido, febre. Para algumas pessoas isso pode acontecer. Por quê, né? Vamos explicar do ponto de vista da Ayurveda. No inverno, quais são as qualidades que estão prevalecendo? O inverno ele começa, pelo menos aqui no Rio, né? A gente sempre, quando está falando de estação do ano, tem que considerar as qualidades do local onde você vive, do local onde você está. Tá? Então a primavera ou o inverno aqui do Rio de Janeiro vai ser diferente do inverno de Brasília, que é diferente do inverno de Maceió, que é diferente do inverno de Manaus, enfim. Você tem que ver onde você está e entender as qualidades dessa estação do ano, né? De qualquer estação do ano, a estação que você esteja vivendo aí no momento. Ontem a gente até falou sobre isso, sobre as qualidades, eu botei lá no Telegram, né, as 20 principais qualidades que a gente deve ter em mente para a gente começar a ganhar autonomia nas nossas escolhas aí do dia a dia. Então, o inverno aqui no Rio, ele começa um pouquinho seco, em geral, no início do inverno ele está mais seco e vai esfriando, já está um pouquinho mais frio. Ai, deu vontade de espirrar. E do meio para o final do inverno, ele tende a ficar mais úmido, né? Ser mais chuvoso e mais frio. Então, ou seja, quais são as características que estão presentes aí? É mais úmido, tem mais umidade e mais frio. Isso agrava que dosha? O dosha Kapha, que tem essas qualidades, né? O Kapha tem essas qualidades nele. Ele é frio, ele é oleoso, ele é mais pesado. Então, a gente tende a agravar o Kapha da segunda metade do inverno, aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que ter mais cuidado, né? Para não acumular muco, para conseguir manter uma digestão boa nesse período, porque a tendência, se a gente não se cuidar, é a gente acumular mais muco, a gente ter uma digestão mais fraca durante esse período. Com a chegada da primavera, o que a primavera traz aqui no Rio de Janeiro? Os dias ficam mais quentes, vai esquentando, começa a esquentar, né? Então, o início da primavera costuma ser mais úmido e mais quente, um pouquinho mais quente, né, do que a gente tinha nos dias de inverno. Então, essa umidade da primavera, ela pode fazer o Kapha agravar um pouco, mas ao mesmo tempo, como começa a esquentar, o que você vai observar é que esse Kapha, né, que se acumulou no inverno, ele se torna líquido. Então, por isso que é muito comum, nesse momento, você ver o nariz começar a escorrer, né, porque esse muco é o Kapha solidificado, é o Kapha que a gente consegue ver. Então, quando começa a esquentar, o Kapha ele se dilui, né? Ele se torna líquido e começa a sair pelo nosso nariz, né? Enfim. Então, muitas pessoas também nesse período sofrem mais de alergia, ficam mais resfriadas. Por quê? Porque se houve um acúmulo do Kapha na estação anterior, se houve um acúmulo, né, de muco, se a digestão ficou mais fraca, se a gente não conseguiu cuidar desses aspectos, quando tem uma troca de estação, quando a gente vai para uma nova estação, se a gente não fez nenhum processo de limpeza, de detox para pacificar esse dosha ou as excreções que se acumularam no período anterior, a gente
tem uma maior chance de desenvolver desequilíbrios, doenças, alergias, resfriados, né? Por isso que a Ayurveda fala tanto de que a cada troca de estação a gente deve fazer um processo de limpeza, de detox, para resetar o organismo. Então, como grande parte das pessoas não faz, né, não tem esse cuidado de detox, de fazer alguma coisa assim para cuidar do corpo nesse momento de troca de estação, o que a gente observa é que muitas pessoas adoecem, ficam resfriadas ou têm alergia no início da primavera. O início da primavera, em geral, é marcado muito por essas viroses, né? Quem tem filho pequeno sabe disso. As crianças ficam mais doentes nesse período também, e é um reflexo do que aconteceu no inverno, tá? Então, o que a gente espera na primavera é que o kapha comece a se tornar mais líquido por conta do calor, porque está mais quente. Então, isso vai se manifestar, né, com meleca saindo pelo nariz, por exemplo. Tá? E também como esse kapha aí está agravado, né, ele também compromete nosso Agni, nossa capacidade digestiva. E se a gente não cuidar disso, vai acontecer doenças, desequilíbrios, como eu falei, né? Que marca o início da primavera de muitas pessoas. Resfriados, alergias, nariz entupido, enfim. Então, o kapha deve ser controlado, é o que diz aqui o Ashtanga Hridayam pra gente, né? Se o kapha acumulou, agravou, a gente deve atuar para pacificá-lo, né? Porque os doshas, a natureza dos doshas é se movimentar. Eles estão o tempo todo nesse movimento, agrava ou pacifica, né? É a natureza dos elementos, dos 5 elementos. Eles são móveis, eles estão em movimento, eles estão em ação. Então, a gente tem que estar sempre alerta e ver o que pode estar aí em desequilíbrio e atuar para pacificá-los, né? Então, o que o Ashtanga Hridayam aqui coloca como cuidados para a gente ter durante a estação da primavera, né? Se a primavera tem essas características que eu falei antes, na sua cidade, né? Ou seja, de ser uma estação que no início é um pouco mais úmida, mais fria, né? Pegando aí o restinho do inverno. Então, no início da primavera ainda tem alguma característica aí do inverno, ou seja, dias um pouco mais frios, mais úmidos, mais chuvosos. E a primavera, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ela tende a ir esquentando, né? Mas a umidade permanece, porque Rio de Janeiro é muito úmido. Então, do meio para o final da primavera, o Pitta, né, já começa a agravar. E aí o Kapha vai dando espaço para o Pitta. Então, você tem que observar no local onde você mora quais qualidades prevalecem, tá? Então, eu estou considerando aqui essas qualidades da primavera no Rio de Janeiro. Início da estação da primavera. A tendência é que o Kapha esteja mais agravado por conta dessas características presentes na natureza, no clima. Então, uma das terapias que a Ayurveda recomenda sempre que o kapha está agravado é a gente fazer as terapias de purificação, né, de desintoxicação do Ayurveda. Elas são terapias de eliminação, né, porque a Ayurveda entende que o desequilíbrio ele começa sempre no sistema digestivo. Se a gente não trata esse desequilíbrio que aparece no sistema digestivo, ele vai transbordar do sistema digestivo e vai atingir outros órgãos, outros tecidos. Então, como o entendimento é de que o dosha, né, se agrava primeiro no sistema digestivo, se a gente tem um agravamento do kapha, a gente tem que atuar primeiro no sistema digestivo. Então, por isso que uma das terapias de desintoxicação para esse período aí de início da primavera, de transição do inverno para a primavera, é o vômito terapêutico, né? O yoga também tem essa prática do Vamana, né? O Vamana da Ayurveda, e tem o vômito terapêutico também da yoga. São feitas de formas diferentes, mas a Ayurveda aqui recomenda como uma das práticas possíveis para a gente fazer de limpeza quando o kapha está agravado, o vômito terapêutico. O Nasya também é indicado, tá bom? Que é a aplicação de óleo com medicamentos, com ervas, né, pelas vias nasais, e outras terapias, né, como massagem, por exemplo, mas a massagem feita de forma mais seca, né, então ao invés de usar óleo em excesso ou qualquer óleo, ainda mais uma pessoa que é de constituição mais kapha, ou seja,
que já tem uma pele mais oleosa, que já tem mais umidade no seu sistema, essa pessoa, numa estação do ano que o CAFA já está agravado, ela deve fazer uma massagem mais seca, mais ressecante, ou seja, usando, por exemplo, pó de ervas, né, como pó de grão de bico, né, então farinha de grão de bico, farinha de feijão moyashi ou gengibre em pó, né, que são, tanto a farinha de grão de bico como a de feijão moyashi, são mais adstringentes. Então, tudo que é adstringente provoca ressecamento, resseca. Então, se resseca, se tem excesso de CAFA, o CAFA precisa ser ressecado, né? CAFA é umidade, é acúmulo. Então, para atuar do oposto, é a gente ressecar, é a gente secar a pessoa. Então, uma massagem com a farinha de grão de bico, ou a farinha de feijão moyashi, ou gengibre em pó, são boas opções. Ou não precisa usar nenhum pó, mas só fazer uma massagem seca mesmo, sem óleo nenhum, né? É uma terapia indicada. Água com mel velho, né? Então, o mel é muito utilizado em Ayurveda, mas inclusive na parte aqui do texto que ele fala do mel, ele gasta bastante tempo falando do mel, dada a importância do mel e o olhar que a Ayurveda tem em relação ao mel. Então, o mel utilizado e descrito nos textos ayurvédicos não é o mel que a gente encontra hoje nos supermercados, nem nas lojas de produto natural. É o mel cru, ou seja, o mel que não foi pasteurizado, que não passou por nenhum processo na sua fabricação, né? Então, é o mel cru, que tem todas as propriedades ali preservadas. E o mel, que a Ayurveda, quando ela vai descrever, os textos, quando vão descrever o mel, eles falam também, eles fazem uma distinção entre o mel novo e o mel velho, né? E o mel mais indicado quando você tem o CAFA mais agravado é o mel velho, porque ele é mais adstringente do que o mel novo. O mel novo tende a ser mais doce. E aí a referência que a gente pode utilizar para entender, para saber se um mel é novo ou velho, é a partir da data lá de fabricação que você encontra no rótulo do mel. E a gente pode considerar até 6 meses a partir da data de validade de fabricação esse mel como sendo um mel novo e a partir de 6 meses um mel velho. Então, quando ele diz aqui para a gente ingerir água com mel, caso você tenha um agravamento do CAFA, é o mel velho, tá? Que é o mel mais adstringente. Água fervida também, então tomar chás, água quente ao longo do dia é sempre bom, né? Todo momento de troca de estação é muito bom a gente ter esses cuidados com a nossa capacidade digestiva. Então, ter uma alimentação mais leve, mais fácil de ser digerida, tomar bastante chá, água morna, água quente, porque tudo que é quente favorece a capacidade metabólica, a capacidade digestiva. Da preferência, ele fala também aqui no texto, alimentos secos e fáceis de serem digeridos, como eu falei agora, né? Então, alimento seco é a mesma lógica da massagem mais seca, né? Tudo que é mais seco retira umidade do corpo, puxa a umidade para si. Então, se você está vivendo um agravamento do CAFA, ou seja, se você percebe que está com excesso de muco, se está com muita umidade, oleosidade no corpo, né? Você pode adotar esses cuidados para pacificar o CAFA. E ele diz que a gente deve evitar alimentos frios e que sejam de difícil digestão, porque justamente alimentos frios e pesados vão agravar o CAFA. Eles têm os mesmos atributos do dosha kapha, então eles agravam o dosha kapha, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não, acho que é basicamente isso. Então, o resumo da ópera é... Olá, bom dia para quem está chegando. É esse, né? Troca de estação significa a gente ter mais cuidado, um cuidado redobrado com a nossa capacidade digestiva, com o nosso metabolismo, porque é um período de mudança. A estação está mudando, isso reverbera no nosso corpo, né? Então, pode ser que você perceba que você está com... ou você sinta maior constipação, gases, ou excesso de muco, enfim, cada sistema vai sentir isso de uma forma. E também isso vai depender de cada pessoa e da estação, de como a estação acontece no local onde você vive, tá?
Mas é sempre um momento de transição. O momento de transição sempre gera algum grau de instabilidade, de mudança. Então, se tem instabilidade, se tem mudança, o corpo sente isso. Então, o metabolismo fica mais fraco. Então, trocou a estação, está nessa fase de troca de estação, como agora, né? A gente está saindo do inverno e indo para a primavera. Você já pode pensar em ter alguns dias em que você adota uma dieta mais simples, mais fácil de ser digerida, sem muitas misturas, né? Sem alimentos mais pesados, mais difíceis de serem digeridos. Outro cuidado que você pode ter durante esse período de troca de estação é você tomar chás, água morna, né? Se quiser fazer terapias de limpeza, de desintoxicação, também é indicado pela Ayurveda, mas nesse caso é importante que você tenha aí o respaldo, o apoio de um médico que conheça a Ayurveda, ou um terapeuta que trabalha com a Ayurveda, enfim, para te dar a orientação correta de acordo com as suas características individuais, de acordo com as características do local onde você mora, onde você vive, tá? Mas é indicado a gente ter esse cuidado, né? Nesse período aí entre estações, tá? E a primavera, né? Como viver a primavera? Então, a primavera é um momento, como eu falei no início, de transição, né? É um grande momento de transição, que a gente dá tchau, né? Para o inverno, para a estação mais fria do ano, e dá as boas-vindas para a estação mais quente do ano, que é o verão. Então, é uma grande estação de transição, assim como o outono, e ela traz essa energia do recomeço, né? Do início de um novo ciclo, enfim, ela tem essa energia da expansão, de se abrir. Quando eu falo de ciclo menstrual, eu, inclusive, faço esse paralelo, né? O período menstrual é o nosso período do inverno, que a gente está mais reclusa, mais quietinha, e a primavera é o período seguinte, né? O estrogênio começa a subir, a gente vai ficando gradualmente mais expansiva, mais para fora. Então a primavera ela tem essa energia, né? De levar as flores se abrem, desabrocham. Então é um período, né, muito fértil, é um período de muita abertura, a natureza está se expandindo. E isso se reverbera também em nós, esse aspecto sutil da primavera, né? De recomeço, de início de um novo ciclo, de expansão. Isso acontece também na nossa mente, no nosso corpo, né? Muitas pessoas relatam se sentirem mais alegres, felizes com a primavera, com o início da primavera, com a chegada da primavera, né? Mas do ponto de vista dos doshas, vamos dizer assim, né? O que acontece é que a primavera, a depender, aí você tem que considerar a característica do local onde você vive, mas se é uma estação que tem as características do dosha kapha, ela vai agravar esse kapha, né? Então, um kapha que já veio agravando no inverno, considerando um inverno frio e úmido, como é o caso aqui do Rio, por exemplo, você tem uma tendência a agravar o kapha, o dosha kapha, porque dosha kapha é frio e úmido também, oleoso, né, pesado. E a primavera, quando ela começa os dias começam a ficar mais quentes, esse kapha se torna líquido. Por isso que a gente tem muitas pessoas com o nariz escorrendo, né, ficam resfriadas ou têm alergia, porque também nossa capacidade digestiva fica um pouquinho mais fraca nesse início. E aí, por isso, todos esses cuidados que eu falei aqui com base nas recomendações da Ayurveda. Alguém tem alguma dúvida? Quem chegou agora ou mais do meio para o final pode depois entrar na live, que ela vai ficar salva, tá bom? Tanto aqui no GTV quanto no YouTube e no Facebook. Mas eu falei assim, por alto, né? Todos os cuidados que a Ayurveda nos indica para a gente ter nesse período de troca de estação e de primavera. Mas a gente tem que sempre, né, antes de adotar, especialmente as práticas de desintoxicação, de limpeza, buscar uma orientação bem específica pra gente, com médico ou com terapeuta, tá bom? Oi, Renata, bom dia, que bom que você gostou. A Ayurveda é muito maravilhosa, né? Eu sou suspeita, porque a Ayurveda nos ensina a viver de forma muito conectada com a natureza, né? Perceber que nós somos parte dessa natureza, apesar da gente viver numa cidade, né? A grande parte de nós estarmos muitas vezes
longe da natureza, mas a gente faz parte dessa natureza. E esse é um grande ensinamento que a Ayurveda traz pra gente, né? E o grande ensinamento é esse, na verdade. Quanto mais conectada você vive com a natureza, mais saúde você tem, mais longevidade você vai ter, ou seja, você vai viver bastante, né? Eu já falei que a Ayurveda não quer que a gente viva 50, 60, 70 anos, quer que a gente viva 100 anos, pelo menos. Então, quanto mais conectada a gente está com as estações do ano, com os ciclos do dia e da noite, mais saúde a gente tem. A Evelyn. Oi, Evelyn. Que bom que você gosta de estar aqui com a gente. A Raquel está perguntando, algum cuidado especial para gestante nesse novo período? Então, as gestantes não podem fazer as terapias de desintoxicação, né? Não devem, tá? Qualquer terapia de desintoxicação tem que ser feita antes da gestação. Então, durante a gestação, nenhuma, tá? O que vocês podem ter durante a primavera, gestantes, é esse cuidado, talvez até um maior cuidado com a alimentação, porque a capacidade digestiva durante a gestação, ela, por conta da gestação, a capacidade digestiva, o nosso metabolismo já fica mais instável, né? Eu falo bastante sobre isso aqui em alguns momentos. Por isso que no início da gestação, por exemplo, muitas mulheres sofrem com enjoo, com falta de apetite, por conta dessa mudança na capacidade digestiva. No final da gestação, a mesma coisa. Muitas mulheres também relatam ou azia, queimação, aí são outros problemas, mas digestivos também, porque aí por outras razões a capacidade digestiva está mais enfraquecida, tende a estar mais enfraquecida. O segundo trimestre da gestação é quando a nossa capacidade digestiva tende a estar mais forte. Então, ou seja, você percebe como a nossa capacidade digestiva oscila bastante ao longo da gestação, né? E capacidade digestiva é saúde, né? Então, por isso que a gente, durante a gestação, tem que ter um cuidado extra com o nosso metabolismo, com a nossa capacidade digestiva, escolhendo muito bem o que a gente vai comer, como que a gente vai comer, quando que a gente vai comer. E aí, no momento de transição de estação, né, esse impacto vai acontecer também para a mulher grávida e talvez aconteça até de uma forma mais aguda, mais acentuada, porque a capacidade digestiva já está ali, né, na batalha. E aí, com a troca da estação, é legal que vocês tenham um cuidado extra e realmente dando atenção para isso, dando preferência a alimentos mais fáceis de serem digeridos, ou seja, alimentos cozidos, evitar alimentos secos, né, porque podem gerar mais gases, constipação, e observar, né, na verdade a Ayurveda é a ciência da autoobservação, porque e por isso que é muito delicado quando eu venho aqui falar com vocês, né, eu sempre procuro ter esse cuidado de fazer, sempre falar, olha, as características são individuais, a estação do ano depende do local onde você vive, é importante você falar com o médico ou com o terapeuta, porque o pressuposto básico da Ayurveda, dessa medicina, é de que cada ser é um ser único, individual, né? E que não tem um remédio que seja bom para todo mundo, uma orientação que seja boa para todo mundo. Você tem que observar o que está acontecendo no seu corpo, né? O que está prevalecendo aí. Então, o que eu trouxe, por exemplo, hoje falando da primavera, é o que se espera, as características gerais, considerando aqui Rio de Janeiro, né? Mas dentro de uma primavera, por exemplo, você pode ter várias estações, especialmente aqui no Rio. A verdade é essa, que a gente não tem essa marca tão forte de estação. É diferente quando você vai para o hemisfério norte, né? Mas enfim, mas é um momento de transição, então para vocês que estão grávidas, esse cuidado ainda maior com o que vocês estão comendo, como estão comendo, com a capacidade digestiva, para manter a capacidade digestiva melhor possível, né? Quanto mais forte está a nossa capacidade digestiva e o nosso metabolismo, mais saúde a gente tem. Mais equilibrado está o metabolismo, mais saúde a gente tem. A Ana, deixa eu botar meu óculos para eu enxergar direitinho aqui. A Amarine, oi, tudo bom? Bom dia. Tá falando aqui, gratidão por passar tanto do seu conhecimento pra gente, já aprendi muito. Pode falar pra gente quais as características do dosha Pitta? Posso. Oi, Ama, que bom que vocês curtem. Então, o dosha Pitta, né, ontem eu falei um pouquinho do Vata, né?
Hoje falei do Kapha. O Pitta, as qualidades do Pitta, quais são? Quente, afiado, leve também. Essa é uma característica que ele tem em comum com o dosha Vata, tá? Essas características, gente, também, eu não estou tirando da minha cachola não, tá? Elas estão todas aqui, ó, no Ashtanga Hridaya, que é um dos textos que a gente tem para estudar Ayurveda. Então, quente, leve, levemente úmido, né? Então ele tem uma certa umidade, o Pitta, mas não tanto quanto o dosha Kapha. E aí essa é a característica. Então ele tem a leveza, assim como o Vata, e ele tem a umidade, assim como o Kapha. Tá? Acho que vocês começando por essas características já tá bom para vocês. Então ele tem essa característica mais afiada, quente, penetrante, né? Uma pessoa que tem mais fogo no sistema, que tem mais Pitta no sistema, é uma pessoa que tende a ter um intelecto mais aguçado, né? Mais sharp, mais afiado. É mais quente, tem mais oleosidade, né? Então essas são algumas características. E é leve, assim como o Vata. Então tudo que é quente, que é leve, que é levemente oleoso, um pouquinho oleoso, aumenta a Pitta, aumenta o fogo, a água do corpo e da mente, né? Esses elementos, na mente e no corpo. Tudo que tem o oposto disso, ou seja, tudo que é mais frio, que é mais pesado, vai pacificar, vai acalmar. Né? Então, lembrando sempre esse conceito que eu também falei um pouco ontem dele, semelhante aumenta semelhante, oposto trata oposto. Esse é o conceito assim, base que vocês têm que ter na cabeça de vocês, que a partir dele você vai ganhando autonomia. Semelhante aumenta semelhante, oposto trata oposto. Então, se eu estou sentindo que eu estou mais quente, né? E aí como que eu vou sentir o aumento desse calor em mim? Ou porque eu estou mais irritada, ou porque eu estou sentindo as fezes estão mais moles, né? Estão mais sem forma, ou porque eu estou com alguma queimação, uma sensação de queimação, azia, né? Isso tudo podem ser sinais de que o calor está maior no corpo. E aí, o que a gente faz? Resfria, né? Então, água de coco, pepino, saladinhas, né? Um ambiente mais fresco, tudo isso ajuda a resfriar o corpo. Se a gente sente que está mais frio, é o contrário, aí a gente aquece, né? Então, é sempre brincar com esses opostos. Ontem lá eu botei até no Telegram, né, os 20 opostos da Ayurveda. Enxerga o mundo, né, tudo que está ao nosso redor, com base nessas 20 qualidades que a Ayurveda divide em 10 pares de opostos. Para começar essa brincadeira, a dica que eu dou é comece com os 2 pares de opostos, que é o quente, o frio, seco e úmido. Isso já resolve grande parte das nossas escolhas diárias, do que a gente vai comer, de como a gente vai preparar o alimento e práticas de autocuidado, né? Então, só para fechar, essa live aqui de hoje que a gente falou sobre primavera, ela tem como base esse conhecimento que está no Ashtanga Hridaya, no capítulo 3 do Ashtanga Hridaya, que se chama Rutucharya. No capítulo 2, é o capítulo de Dinacharya do Ashtanga Hridaya, em que ele lista toda a rotina, todos os cuidados que a gente deve ter na nossa rotina diária. Ou seja, todos os cuidados que a gente deve ter diariamente para que a gente tenha saúde. Tá? Que eu já falei sobre esses cuidados há um tempo atrás, em alguma live aqui. Se vocês quiserem resgatem, eu posso até resgatar e botar lá no Telegram. E hoje a gente falou sobre uma parte do Rutucharya. Rutu é estação do ano, Charya é rotina, né? Então, Rutucharya são as rotinas das estações. Então, a Ayurveda vai descrever aqui nesse texto todas as estações e como que a gente deve viver em cada uma dessas estações. E hoje a gente falou da primavera. Então, a saúde é um resultado do Dinacharya, ou seja, do que a gente faz diariamente, e do Rutucharya, o que a gente faz de acordo com a estação do ano, tá? E aí, claro que a gente vai pegar esse texto aqui da Ayurveda e a gente tem que entender que esse texto foi escrito considerando as estações do ano lá da Índia, como elas se mostram na Índia. E a gente tem que fazer as adaptações para o que a gente entende, enxerga no local onde a gente mora. Né? Porque mesmo na Índia, a Índia é um país enorme, essas estações oscilam muito, do sul para o norte, por exemplo. Até lá eles também têm que fazer essas adaptações.
né? O nome do livro é Ashtanga Hridayam. Vou botar aqui para vocês. Tá bom? É um dos textos. A gente, em Ayurveda, tem a trilogia base, né, de conhecimento, a partir do qual são os principais textos que a gente estuda, que são o Ashtanga Hridayam, o Charaka Samhita e o Sushruta Samhita, tá? O Ashtanga Hridayam é o mais novo deles e tem 1.500 anos, mais ou menos, por aí. É o que se estima. Os outros são mais antigos. Ok, queridas. Alguma dúvida? Mas, então, assim, a mensagem é: observem o corpo de vocês, observe esse momento de transição, né? Viva esse período de transição, veja se dá para reduzir o ritmo, ter uma alimentação mais leve, mais fácil de ser digerida, né? Se conectar com esse momento de transição, se conectar com o início da primavera, dar tchau para o inverno, se despedir do inverno, agradecer tudo que o inverno trouxe para você. E dar as boas-vindas para essa nova estação, mentalizar tudo que você deseja para essa nova estação, para, né, seus projetos. Então, aproveitar essa energia aí da primavera de recomeço e trazer isso para sua mente, para os seus projetos. Ok? O Ricardo, meu super assistente, veio aqui dizer que eu escrevi errado o nome do livro, então eu vou fazer uma correção aqui. Para vocês não ficarem com a informação errada. Ele tá falando que ele é especialista em sânscrito, então ele veio aqui me corrigir. Ele fez questão de sair lá da salinha onde ele estava trabalhando. Eu vou corrigir aqui para vocês o nome do livro. Tá bom? A Infisa tá falando que está muito oleosa e pita. Queria calma, queria essas dicas, seguir essas dicas para acalmar. Então, se você tá com muito pita, né, tem que respirar, né? Respiração, meditação, yoga, isso é bom para todo mundo, gente. Todo mundo deve fazer, né? São práticas que realmente ajudam a acalmar nossa mente, acalmar nosso sistema, né? Traz os elementos, pacificam todos os 5 elementos, né? Então, sempre que possível, então tem um pranayama, né? A gente usa muito na yoga o pranayama das narinas alternadas. Eu já falei algumas vezes dele aqui, Nadi Shodhana. Mas quando a gente está se sentindo muito quente, né? A gente pode fazer o pranayama, que é só a gente inspirar e expirar pela narina esquerda. Porque o nosso corpo, o lado direito, ele é mais quente, né? Ele representa mais o calor, o sol, o lado masculino. E o lado esquerdo é o lado feminino, mais frio, mais lunar. Então, quando a gente está sentindo que está muito quente, né, as emoções estão mais quentes, ou o corpo mesmo, a gente pode fazer um pranayama que a gente fecha a narina direita e a gente inspira e expira somente pela narina esquerda. Então, você pode experimentar fazer dessa forma, fecha os olhos e aí leva o seu indicador aqui na narina direita, fecha a narina direita e inspira e expira pela narina esquerda, lentamente, né? Isso vai ajudar bastante a baixar o fogo do sistema. Você também pode fazer saudação à lua, né? Uma prática muito conhecida na yoga é a saudação ao sol, Surya Namaskar, mas também tem a saudação à lua. Então, é bem legal fazer saudação à lua quando a gente sente que está com muito calor interno, quando o fogo está mais presente, né? Então, à noite, no finalzinho da tarde, início da noite, você pode fazer algumas rondas da saudação à lua. Posso botar lá no Telegram como é que faz essa saudação à lua também. Outra dica para acalmar um pouquinho o fogo é caminhar na luz do luar, também é legal. A lua tem esse aspecto de refrescar, ela tem esse atributo mais frio, né?
Então, você caminhar à luz do luar ou meditar mesmo à luz do luar é muito refrescante. Tomar água de coco, uma alimentação mais refrescante, já que você falou aí que está oleosa também. Então, por exemplo, se a pessoa, né, se você está sentindo que está com mais oleosidade, mais umidade e mais quente, saladas parecem ser uma boa dica, né? Assim, pode experimentar e ver como é que você fica, porque as saladas elas são mais frias e mais secas. Então, elas vão aí equilibrar tanto a oleosidade quanto o calor, né? Então, pode ser uma opção, experimenta, vê como é que fica e depois conta pra mim. Chá pra azia, você pode experimentar coentro fresco, ver se funciona, né? Essas ervas que são mais refrescantes. E evitar, pode fazer uma infusão fria, né? Ao invés de ser um chá com água quente, fazer uma infusão fria. Isso quer dizer que a água vai estar fria? Não. A gente nunca deve ingerir nada frio, né? Quando a gente fala de ingerir algo que refresque o corpo, a gente está falando de alimentos que têm essa potência fria, que é diferente do alimento estar frio. A gente nunca deve ingerir nem o alimento sólido, nem o líquido frios, né, gelados, ou seja, retirados diretamente da geladeira e consumidos. Não, porque isso impacta de forma muito negativa o nosso metabolismo, o nosso sistema digestivo. O que a gente deve fazer, se a gente está precisando esfriar o corpo, é ingerir alimentos que têm a potência fria, ou seja, é um alimento que tem uma característica intrínseca a ele de ser frio. Água de coco, por exemplo. Então, quando eu estou falando beba água de coco, não é para você pegar água de coco que está lá na geladeira super gelada e beber. É você pegar água de coco em temperatura ambiente e beber, né? Pegar a folha de alface em temperatura ambiente e comer uma salada, né? Então, ou seja, eu sei que a gente vai deixar essas folhas e verduras na geladeira por uma questão de preservação do alimento, mas antes você tira elas da geladeira, sei lá, 15, 20 minutos antes, deixa elas ali do lado de fora, né? E consome quando elas já estiverem fresquinhas ali na temperatura ambiente, tá? E aí a infusão fria de coentro, por exemplo, seria isso: você pegar água em temperatura ambiente, botar a erva, deixar 5, 10 minutinhos ali em infusão, coa e bebe, e vai bebendo. É uma boa opção, tá? Mas tem que olhar a alimentação, o que pode estar causando, né? Quando a gente está olhando o corpo, os desequilíbrios, os sinais e sintomas através do óculos da Ayurveda, mais importante do que, né, o que vai resolver isso em termos de remédio, vamos dizer assim, o chá, a erva, é a gente entender a causa, né? Então, olhar a causa, porque o chazinho, né, ele vai dar um alívio ali para o sintoma, mas ele não vai tratar a causa. Então, tem que buscar descobrir aí o que está causando a azia, né? É alguma alimentação inadequada, é o estilo de vida, e aí fazer essa investigação até descobrir a causa e aí atuar na causa para retirar o que está causando esse desequilíbrio, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? A Evelyn falou que já tinha achado, sim, o Ashtanga Hridaya. É isso, gente, tá bom? Então, um beijo grande. Se lembrarem de outras dúvidas, outras perguntas, podem mandar pelo direct ou aqui nos comentários mesmo, tá bom? Em breve, essa live de hoje vai estar disponível aí no GTV, no YouTube, no Facebook, então vocês podem rever. Quem chegou depois pode pegar desde o início, fiquem à vontade. E amanhã a gente se encontra novamente, às 9 horas da manhã. Se você tem temas que você gostaria de trazer, pode trazer na hora, pode mandar pelo direct, pode mandar por comentários, enfim, da forma que você achar melhor, que a gente traz, conversa, né? A nossa dúvida pode ser a dúvida de muitas outras, em geral é assim que acontece. Então, quando a gente compartilha a nossa dúvida, a gente também está contribuindo para que outras pessoas também tenham mais saúde, mais bem-estar, né? Ok? Combinado? Então, um beijo grande, até amanhã, 9 da manhã. Um lindo dia para vocês. Aproveitem aí para terem um dia turbinado, né? Com muita saúde e informação para vocês. Um beijão, até amanhã.